De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul, pela América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 2 horas em ponto é hora do meu querido amigo, advogado, doutor Luciano Pérez, que também é escritor. E hoje ele entra conosco online. Boa tarde, doutor Luciano. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Dito e Feito. Que lindas estão as propagandas, as entradas, as vinhetas. Estou aqui agora, estava assistindo o programa enquanto eu aguardava aí o meu link de entrada. Ficou maravilhoso. Parabéns, Márcio. Parabéns, Marcos. Que trabalho maravilhoso. Parabéns. Tenho certeza que todos os telespectadores estão muito felizes com todas essas novidades que estão surgindo. Com certeza, é a América TV cada vez mais em evolução com os nossos telespectadores, viu? Parabéns a toda a equipe técnica, a toda a nossa direção e também a produção, que todo mundo está empenhado em fazer o melhor. Hoje o doutor Luciano não está conosco em estúdio, está com uma carinha de cansado, né, doutor? Está trabalhando muito, visto que o doutor tem que ficar até de madrugada trabalhando, mas faz parte. É verdade, Fábio. Eu saí de madrugada, tive que vir a Brasília para poder fazer algumas gravações relacionadas ao resenha jurídica, alguns conteúdos bastante interessantes para todos os telespectadores, todos aqueles que nos acompanham. E é a vida em movimento, né? Então não vamos reclamar. Realmente levantei bastante cedo, peguei aquele voo do madrugadão, mas é com muita felicidade que a gente realiza todas as coisas do nosso cotidiano, Fábio. É isso mesmo. E hoje o doutor vai falar conosco a respeito dos direitos do consumidor bancário, que todo mundo deveria saber. E quais são esses direitos que os consumidores bancários têm que saber, doutor? Fábio, na realidade, a gente se espanta muito com a questão de um contrato bancário pelo fato de que nós temos uma norma, nós consumidores. Praticamente nós não lemos o contrato. Nós recebemos aquele formulário contínuo, ou nós vamos ao próprio aplicativo, ao próprio site do banco, e a gente eletronicamente aceita as cláusulas e os termos que ali estão predispostos, assina eletronicamente o contrato, muitas das vezes não assina, o dinheiro é creditado, e assim a vida segue. O grande fato é que o direito bancário ele reserva uma série de situações que precisam ser analisadas muito de perto, Fábio, por todos os consumidores. O primeiro ponto é que, por mais que os contratos eles venham num formulário contínuo e o banco, para o oferecimento do dinheiro através daquela linha de empréstimo, nós, consumidores, precisamos dizer, olha, eu não concordo com essa cláusula ela está diferente, eu quero que fique disposto nesse formulário contínuo os meses dos pagamentos do meu empréstimo, eu quero que ali esteja disposto quanto vão ficar as parcelas, eu quero que fique disposto de que modo vai acontecer caso ocorra uma mora, de que modo vai acontecer caso ocorra um falecimento, como será o critério de antecipação das parcelas e dos descontos. Então, ou seja, o consumidor ele tem direito, Fábio, à transparência, ele tem direito ao equilíbrio nessa relação entre consumidor e banco. Isso é muito importante que todos os consumidores fiquem atentos em todos os contratos que são celebrados com as instituições financeiras, Fábio. Doutor, uma dúvida que surgiu, por exemplo, vamos supor que eu vou ao banco e faço um empréstimo, né? Eu fiz um empréstimo e aí, por alguma razão, eu venho a óbito. A minha família, ela tem que pegar e honrar com o pagamento deste empréstimo ou não? Ele caduca? Fábio, na realidade, todo empréstimo contraído por uma pessoa física, ele depois, aquele saldo devedor, ele vai ser colocado no inventário, na partilha dos bens que forem realizadas. Porque a partir do momento em que nós, como consumidores, deixarmos bens, antes de que exista uma divisão, todos os débitos feitos naquele CPF, eles têm que ser devidamente quitados. O grande segredo disso, nós pedimos para colocar um seguro prestamistas, um seguro causa-mortes no contrato. Essas tarifas dos seguros, elas são muito pequenininhas, elas praticamente não impactam em nada nas parcelas do seu financiamento, seja o financiamento da casa própria, seja no financiamento do veículo, seja no reparcelamento do cartão de crédito, seja o próprio seguro do cartão de crédito.
Então, eu sempre sugiro a você solicitar um seguro para que depois, no caso do seu falecimento, ou no caso de uma invalidez sua, de uma determinada incapacidade, você consiga ter um melhor controle a respeito das suas finanças. Então, essa é uma dica bastante pertinente. É muito importante, Fábio, nós sabermos o seguinte: todo casal, ele precisa assinar o contrato em conjunto. Então, se eu, com o meu CPF, adquirir um empréstimo, a minha esposa ela tem que dar um consentimento chamado outorga. Então, tem que ter essa assinatura. Porque, é claro, ninguém pode ser compelido ou obrigado a pagar uma dívida feita por mim que ninguém tem conhecimento. Isso em vida. No caso da morte, deixando os bens, esses bens, esse volume de patrimônio é que será o responsável pelo pagamento. Então, não é os herdeiros de forma direta. Existe uma confusão. É o patrimônio para que depois os bens sejam divididos, Fábio. Perfeito. Tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, doutor. Fiz uma compra no meu cartão de crédito e parcelei 3 vezes. Paguei tudo, mas o banco está me cobrando uma parcela a mais. Como posso resolver? Quem pergunta é a Débora da Silva, de Araguaiana, Tocantins. Araguaiana, Tocantins, um grande beijo. Como é que é aquela vinheta? Acorda, Marcos! Ô, Marcos! Araguaiana, Tocantins! Tem que colocar. Eu não tive o prazer ainda de conhecer a Araguaiana, mas seria muito gostoso se todos os nossos telespectadores que tanto têm nos acompanhado nas redes sociais, que tanto têm nos encaminhado a perguntas através de todos os meios de contato, pudessem ter o acesso a esse Brasilzão tão imenso que muitas das vezes a gente acaba não conhecendo aí os 4 cantos desse nosso país. Como eu falei no início das perguntas, Fábio, da nossa conversa, da nossa resenha, o contrato ele tem que ser muito transparente. Se eu fiz um parcelamento em 3 parcelas, o banco não pode me cobrar uma 4ª. Então, eu tenho que comprovar, através, seja de um extratozinho de que foi feito em 3 parcelas, seja de uma conversa via WhatsApp com o meu gerente. Se isso estiver acontecendo, eu tenho que procurar o PROCON, eu tenho que procurar o Ministério Público, relacionado às situações de consumo, eu tenho que fazer uma reclamação no site do Banco Central, eu tenho que colocar essa instituição financeira no Reclame Aqui, eu tenho que reclamar na ouvidoria. Então, tem vários pontos aí que o consumidor tem que fazer, porque, afinal de contas, se o banco está cobrando algo que não lhe pertence, o banco está tentando se apropriar de um dinheiro que não é seu, e isso é um crime contra a relação de consumo que tem que ser punido com o rigor do Código de Defesa do Consumidor, Fábio. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, doutor. Fui ao banco, pedi um financiamento para comprar um apartamento, mas o atendente me informou que só posso se contratar um seguro. É normal isso acontecer? Quem pergunta é Marcelo Cavalcante, de São Lourenço da Mata, Pernambuco. São Lourenço da Mata, Pernambuco, outro local que eu não conheço também. Como esse nosso Brasil é grande, né, Fábio? Que delícia a gente está sendo assistido pelos 4 cantos do Brasil e da América Latina. Isso é uma bênção. Parabéns, Fábio, por estar com um alcance tão grande desse programa maravilhoso. Foi o que falava a psicóloga que conversava contigo no quadro antecedente. É muito normal o banco tentar fazer uma venda casada. A venda casada, ela é considerada crime contra a relação de consumo. Então, eu não posso condicionar a venda de um produto, salvo se eu comprar outro. Vamos agora a alguns aspectos relacionados à questão desse empréstimo que nós estamos querendo pleitear. O fato é que, se eu tenho uma idade um pouco mais avançada, é normal que o banco, por uma segurança e até para poder fazer com que os juros sejam um pouco mais baratos nessa relação, queira sim
fazer um seguro. Eu sempre aconselho que todo empréstimo tenha um seguro, seja causa-mortes, seja de quitação em caso de invalidez ou em alguns intempéries. Então, esse é um conselho que eu dou. Mas o banco ele não pode obrigar uma venda casada. Isso é um crime contra a relação de consumo. Salvo se nas propagandas de oferecimento dessa linha de crédito, o banco já condicione como uma norma dele de que ele só faz empréstimo com a concessão de seguro. Isso eu até acho que poderia ser uma sugestão ao nosso Conselho Monetário Nacional para que cada vez mais nós tivéssemos uma segurança nessa relação jurídica e não tivesse tantas ações aí que precisam ser ajuizadas, Fábio. Com certeza. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Fiz a abertura de uma conta em um banco. Só pedi cartão de débito, sem crédito. Eles abriram o crédito para mim sem ter pedido e não querem cancelar esse cartão. Existe alguma forma de resolver? Quem pergunta é Marlene Assunção, de Teresina, Piauí. Teresina, Piauí. Piauí, que estado maravilhoso, que estado mais lindo. Primeiro, a senhora tem que ficar muito feliz de conseguir receber um créditozinho extra sem ter pedido. Isso é uma brincadeira. É só para mostrar que a senhora é uma pessoa especial, que a senhora certamente tem um score bastante elevado e o banco quer emprestar dinheiro a qualquer custo. Mas a partir do momento em que nós não pedimos, Fábio, em que nós não solicitamos, nós não somos obrigados a aceitar qualquer cartão. Acontece muito das instituições financeiras encaminharem cartões via correio. Eu sempre sugiro que, a partir do momento do recebimento desse cartão, seja quebrado o cartão e seja devolvido via a correio, com a mesma carta de AR, mandando essa cobrança à instituição financeira. Ou seja, nós não somos obrigados a aceitar qualquer linha de crédito imposta. Nós devemos conversar e pedir essa linha de crédito. A brincadeira que eu fiz é que hoje o Brasil ele está tão inadimplente, mais de 80% da população está inadimplente e busca uma linha de crédito, por isso eu parabenizei a nossa telespectadora pelo fato de ela ser uma pessoa tão bem vista ao banco. Mas se não quer, devolva esse cartão, fale através dos canais de comunicação, dos chats do celular, leve ao seu gerente do banco e se ele continuar dizendo que não aceita, infelizmente vai ser obrigado a fazer um boletim de ocorrência, uma reclamação no Ministério Público especializado das relações de consumo, uma reclamação no PROCON, uma reclamação no site, na ouvidoria do Banco Central. São todos procedimentos que a senhora consegue fazer com o seu próprio celular, como a senhora consegue assistir a América TV. Então, hoje o celular é uma ferramenta que pode ser utilizada muito por bem, inclusive na defesa dos seus direitos. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. O banco aumentou minha tarifa sem avisar, de um dia para o outro. Agora quero cancelar minha conta, mas não consigo. O que posso fazer? Quem pergunta é Antoni Barbosa, de Brasília, Distrito Federal. Olha, todos os pacotes de tarifa eles têm que ser informados no ato de contratação. Se eu tenho um contrato assinado com as tarifas já pré-determinadas, a instituição financeira não pode, no decurso desse contrato, fazer o aumento das tarifas, como também não pode debitar tarifas que não estão contratadas. O grande fato, Fábio, é que como nós, consumidores, nós não temos a mania de olharmos nem os extratos do nosso cartão de crédito e também nem os extratos da nossa conta corrente, para nós verificarmos aqueles centavos que são debitados e muitas das vezes a gente nem percebe que eles estão sendo debitados. Centavos debitados de uma conta corrente só são somente centavos. Centavos debitados de milhões e milhões de correntistas de uma instituição financeira representam milhões e milhões de lucratividade que não estão autorizadas pelos consumidores. Isso sim
é um grande crime contra a relação de consumo e deveria ser objeto, inclusive, de uma ação civil pública por parte do Ministério Público. Porque é um absurdo a quem nós damos a guarda das nossas contas correntes fazer uma situação como essa e debitar qualquer valor que não seja autorizado. É o velho exemplo, Fábio, que eu dou de alguém entrar na sua casa e levar um copo sem que você lhe dê de presente. Então, a gente não pode ser invadido naquilo que é nosso por direito. E o banco, ele é simplesmente um guardião dessa nossa relação bancária. Eu fico muito indignado quando isso acontece e eu acho que nós deveríamos cada vez mais, e hoje, e agora, fazer o acompanhamento dos nossos extratos e verificar se isso está acontecendo. Se estiver, reclame muito no site do Banco Central para que essa instituição financeira ela receba uma multa, ela receba uma fiscalização e, quiçá, até uma interdição da agência. Porque é um absurdo esse tipo de prática que a gente se sente incapaz. Afinal de contas, o que é que o gerente ele sempre responde? É o sistema, eu não sei de onde vem. Isso envergonha muito a prática por parte de uma série de instituições financeiras e acontece muito, tá, Fábio? Olha, é fantástico a colocação do Dr. Luciano a respeito dessa questão dos centavos, né? Vocês já pensaram quando a gente vai ao mercado que o produto lá custa, por exemplo, R$ 2,90, R$ 3,88 e a gente termina dando R$ 4,00 às vezes ali para pagar, porque nem todo mundo paga como a gente com cartão de crédito ou de débito, né? Que é o dinheiro de plástico. Então, a pessoa, às vezes, o dinheiro em espécie, ele está circulando também. E aí, geralmente, o mercado, a instituição ali que a gente está comprando alguma coisa, ela não tem o troco. Aí a gente deixa, é 10 centavos, é 5 centavos, é 3 centavos. Imagine no final do mês, para aquele mercado, para aquela loja, o que fica de dinheiro, né? Por isso que é importante. A gente deveria ter uma lei, doutor, inclusive para os valores serem arredondados, já que a gente não tem tanta moeda circulando no mercado, né? Porque termina favorecendo sempre aquele dono de mercado, o empresário. Ele termina sendo sempre o maior beneficiário e não o consumidor. Fábio, numa relação de consumo, tá? O consumidor ele é sempre considerado uma parte hipossuficiente. O que é que isso significa? A parte mais fraca daquela relação de consumo. Então, se eu vou passar o meu cartão, tá? Ou melhor, vou pagar em dinheiro, e a caixa não tem para me dar os 25 centavos, os 5 centavos ou 10 centavos, o arredondamento dessa conta ele sempre tem que ser para menos, jamais para mais. E nós, consumidores, não somos obrigados a aceitar que os 10 centavos ali fiquem dispostos. Nós temos que ter o livre-arbítrio de fazermos com o nosso dinheiro aquilo que bem nos convier. E é o que tu falasses no bloco anterior, Fábio. Em determinados dias estavas caminhando por São Paulo, tinha uma senhora e a fosse lá e fizesses uma caridade relacionada a esse aspecto. Então foi um ato que saiu de dentro do teu coração e não por imposição. Então, se nós chegarmos no caixa, isso acontecer, você diz, olha, eu quero falar com o gerente, eu quero que você me traga o Código de Defesa do Consumidor, porque, infelizmente, esses 10 centavos aí, eles são meus, e eu quero fazer valer esses 10 centavos, porque, infelizmente, eu não tenho como aceitar. Cabe à instituição financeira, cabe sim a esse mercado, a essa loja, a esse comércio, ter o troco que tem que ser disponibilizado. Tá acontecendo, desculpa me estender na resposta, Fábio, está acontecendo um grande problema de ausência de circulação de moedas e de ausência de circulação de notas baixas. Isso muito porque ainda as famílias, as crianças têm aquele aspecto de guardar o dinheiro naqueles seus cofrinhos de casa. Então a gente tem que fazer o dinheiro circular. Até porque a emissão de uma nota, a emissão de uma moeda, ela tem gasto para os cofres da nossa nação, para a casa da moeda. Então, ou seja, é muito importante, quando nós falamos de corrupção, nós também ajudarmos na circulação do dinheiro para que cada vez mais a gente consiga fazer com que esse comércio ele entre em movimento, como está a América TV, em movimento, em novidades, em coisas boas, novos programas, novos apresentadores. Tá super bacana. Só a nossa direção ainda está esquecendo das fotos de onde vem as apresentações. Mas
Eu Tô quero achando que o doutor Luciano Pérez. Pérez, como é o jurídico da emissora, vai mandar uma notificação pro Márcio. Já pensou, Fábio? Aí sabe o que é que eles vão fazer? Vão rescindir o meu contrato. Marcos, desculpa aí por estar fazendo a reclamação. Perdão. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Toda vez recebo várias ligações do meu banco me cobrando de algo que já paguei. Bloqueei os números, mas continuo recebendo. Posso fazer algo para mudar? Quem pergunta é Tereza Moura, de Aracaju, Ceará. Aracaju, que terra linda. Aracaju nós conhecemos, é maravilhosa. O povo de lá é altamente acolhedor. Ou melhor, em todos os cantos do Brasil, onde nós costumamos fazer turismo, eu tenho certeza que isso acontece contigo e com a maioria dos telespectadores, a gente sempre é muito bem recebido, porque essa é uma característica do povo brasileiro, né, Fábio? Sem dúvida. E da América do Sul, o povo, nós da América do Sul, nós somos muito quentes no que se refere ao acolhimento, isso é muito gostoso. Olha, aqui nessa pergunta nós temos 2 crimes contra a relação de consumo. Primeiro deles, uma cobrança de algo indevido. Isso é crime contra a relação de consumo. Segundo, ninguém pode ser compelido à prática vexatória na cobrança de qualquer valor. O que é que isso significa? Eu não posso receber ligações de empresas de cobrança, porque eu tenho direito ao meu lazer, ao meu estar em casa, a estar no meu fim de semana com a minha família e muito mais estar na minha relação de trabalho. Então, essas cobranças que elas excedem ao fato dessa relação, elas são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor e elas são consideradas crime contra a relação de consumo. O que é que eu sugiro, Fábio? Fazer prints da tela do celular desses recebimentos. E, quando atender, pegar o número do protocolo. Nesse caso, vai ter sim que, além de fazer o boletim de ocorrência, procurar um advogado próximo a você para entrar com ação de indenização pela teoria da perda de uma chance, por danos morais, pelo fato de que os bancos eles precisam sim aprender que eles precisam, por mais que o consumidor esteja inadimplente, a respeitar aquele momento do consumidor e acionar o judiciário para fazer a respectiva cobrança daquilo que ele entende por correto. Porque o grande fato é que posso te dizer, Fábio, que mais de 95% das cobranças que são realizadas por parte das instituições financeiras, elas têm valores ali em acréscimo que não são corretos dessa relação de consumo. Então é muito bom o consumidor ficar atento a isso e ali no site do Banco Central tem a calculadora do cidadão que vai facilitar muito para o consumidor poder ter esse equilíbrio e saber o seu respectivo saldo devedor, Fábio. Maravilha, vou pedir para o nosso diretor, o Márcio, colocar o site do Banco Central, né, para o pessoal de casa, que é o bcb.org.br, bcb.org.br. Doutor, para a gente não perder o tempo lá da internet, da nossa reunião de ontem, vamos para a nossa mensagem motivacional de 2 minutos com o doutor Luciano Pérez. Vamos lá. Fábio, que delícia, né? Vamos falar de movimento? Vamos Sim. falar de modificação, de sair de zona de conforto? É isso que nós temos que fazer na nossa vida. Vamos nos movimentar, vamos parar de reclamar, vamos dar o próximo passo, vamos encarar os desafios do nosso dia a dia, mesmo se nós estivermos com medo. O grande fato, Fábio, é que se nós estamos numa situação de dificuldade, vamos unir aqueles que estão conosco para que a gente possa evoluir e sempre de forma transparente, com uma boa resenha, com uma boa conversa, pegar os melhores talentos daquele grupo para que a gente dê o próximo passo. E assim é na nossa vida pessoal, assim é na nossa casa, na nossa relação a marido-mulher, na nossa relação conjugal, na nossa relação com os filhos, na nossa relação com os amigos. Saia da sua zona de conforto, tenha resenhas de muito respeito, aproveite essa vida, a vida é muito rápida. Olha só, o nosso mundo existe há milênios e nós vivemos uma expectativa de vida no máximo aí de 120 anos, é o que tu falavas hoje no bloco anterior, que vai ficar velhinho, apresentando e tendo as portas abertas. Então, isso é muito gostoso. Se movimente, vá com medo,
E, acima de tudo, coloque um sorriso na cara, porque gentileza gera gentileza. Por favor, muito obrigado, dá licença, eu te amo, abraço, nunca sai de moda, Fábio. Ser feliz também não. Então, a preocupação, o problema não está ali, vá resolvendo esse problema, até porque ele está ali para ser resolvido. Mas resolva com felicidade, com amor no coração, com gratidão e com oração, que é a ação que a gente tem que fazer para a vida, Fábio. Mesmo. Deixa eu passar aqui o contato do Dr. Luciano Pérez para você seguir ele nas redes sociais, que não para de crescer também, né? Luciano de Pérez, e também Resenha Jurídica com Pérez. Resenha Jurídica com Pérez, que estreia em breve aqui na América TV, a TV da família. Obrigado, doutor. Até amanhã com mais uma conversa sobre direito financeiro em nosso programa. Um forte abraço. Gratidão, Fábio. Vai só uma dica a todos os nossos telespectadores. A América TV está com tanto movimento que lá no Instagram todos os blocos das entrevistas estão sendo publicadas assim que elas terminam. Então, tanto ao entrevistado que vem com tanto amor se doar, tem lá as entrevistas para que ele possa mandar para o seu maior volume de pessoas possível, como a você que adora aquele colunista, você pode baixar todas essas entrevistas no seu celular e ter ali todas essas conversas já devidamente postas. Na página do Instagram do Dito e Feito tem 100% dos programas completos realizados pelo Fábio. Olha que coisa bacana. Então, se você quer rever aquela receita de 2 semanas atrás, procure ali a data. O Fábio tem sempre colocado as fotos das receitas. Vá ao programa, acompanhe o passo a passo. É a América TV, em respeito a você, nosso telespectador, fazendo com que cada vez mais, se não teve tempo de assistir no ao vivo, mas possa ter acesso, como se ao vivo fosse, através das redes sociais. Parabéns, Márcio, parabéns, Marcos, parabéns, Isa, parabéns, Renata e toda essa equipe que, pelos bastidores, leva conteúdos com tanta qualidade a todos os telespectadores brasileiros e aqueles que amam o Dito e Feito, Fábio. Gratidão. Obrigado, doutor. Até amanhã. Abraço. Tchau, tchau. Até amanhã. Ficou bonito de verde, hein? Abraço. Obrigado. Obrigado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.